Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Os Impérios Mundiais e o Reino do Messias. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro será a visão dos 4 animais. Em segundo lugar, vamos falar sobre o clímax da visão profética. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a vinda do Filho do Homem. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A visão dos 4 animais. A narrativa do sonho e visões de Daniel. Daniel, no capítulo 7 de seu livro, narra uma visão que recebeu da parte de Deus durante o reinado de Belsazar, rei da Babilônia, por volta do ano 553 a.C. Praticamente com a mesma representatividade e significado que Nabucodonosor recebera em sonhos, na visão da estátua narrada no capítulo 2, quanto à sucessão de reinos. Sendo que a visão de Daniel teve uma diferença, onde se viu um aprofundamento dos acontecimentos do ponto de vista espiritual, com um viés escatológico, antevendo então as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E quem registra isso é o próprio Daniel, em seu capítulo 7, versículo 1, que diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Pela amplitude das revelações feitas pelo Senhor, Daniel ficou espantado e com o espírito abatido dentro do seu próprio corpo. Porém, ávido para saber sobre a interpretação das visões e ao ser informado sobre os fatos que iriam acontecer no futuro, Daniel guardou as visões reveladas respeitosamente no seu coração. Vamos ver então este estado em que Daniel ficou espantado, bem como o fato de ele guardar no seu coração todos os fatos revelados a ele em sonhos e visões. Daniel capítulo 7, versículos 15 a 16 diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Já no versículo 28, diz Daniel: Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto sim empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Nós vamos passar agora a estudar a interpretação dos sonhos e visões de Daniel. Em seu sonho, Daniel viu, em primeiro lugar, que 4 ventos do céu combatiam no mar e que também surgiam deste mar 4 grandes e diferentes
animais, onde o vento representava o poder soberano de Deus, agindo e fazendo a vontade na terra. O mar tipificava a existência da humanidade e dos povos, nações, e os 4 animais representavam 4 sucessões de reinos na terra, porém seriam reinos temporais. Vamos fazer uma leitura em Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3, versículo 17 e o versículo 12, para exatamente contemplar esta visão. Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. Versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Dando prosseguimento à interpretação dos sonhos e visões de Daniel, o primeiro animal contemplado por Daniel foi um leão, alado com asas de águia, simbolizando a nação da Babilônia, uma nação muito forte, poderosa, cruel e muito rápida em suas conquistas. Na simbologia do animal, o leão representava o poder e sua fortaleza, enquanto que as asas de águia, a rapidez. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi acometido de licantropia, vivendo 7 anos no campo como um animal, e após este fato, reconheceu o Senhor Jeová como o Senhor do universo, recebendo assim um coração de homem, não se considerando mais uma deidade. Daniel, capítulo 7, versículo 4. Vamos então contemplar esta visão do primeiro animal, o leão. Daniel, capítulo 7, versículo 4, diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem. O segundo animal visto por Daniel foi um urso, que tinha 3 costelas nos dentes, simbolizando o reino Medo-Persa, onde um lado mais alto do urso ficou levantado, tipificando que a Pérsia ficou mais forte que a Média, na aliança que estes 2 reinos fizeram entre si. Na simbologia do animal, o urso representava a força e o poder do reino, e as 3 costelas, cravadas pelos seus dentes, representava as 3 nações, Lídia, Babilônia e Egito, que se uniram para derrotar o reino Medo-Persa, porém foram sumariamente destruídos. É o que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 5, diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. O terceiro animal, contemplado por Daniel, foi um leopardo, com 4 cabeças, alado com 4 asas de ave, simbolizando então a Grécia de Alexandre o Grande. Na simbologia do animal, o leopardo com as 4 asas representam
a ultra rapidez de conquistas territoriais deste reino, que em apenas 12 anos conquistou as outras nações do mundo conhecido. As 4 cabeças do leopardo representam o reino dividido da Grécia, após a prematura morte de Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, onde então o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais, com os seus respectivos territórios, aos quais podemos mencionar Cassandro, com a Grécia e Macedônia, Lisímacos, com a Trácia e a maior parte da Ásia Menor, o general Seleucos, com a Síria e uma grande parte do Oriente Médio, e o general Ptolomeu, com o Egito. Daniel, capítulo 7, versículo 6, traz então a visão do leopardo. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O 4º animal visto por Daniel foi um animal terrível e espantoso, praticamente indescritível, com dentes de ferro e com 10 chifres na cabeça, onde subiu um chifre pequeno, com olhos e boca de homem, simbolizando este animal o Império Romano com muita força, poder, sanguinário, pavoroso e cruel. Os 10 chifres falam das 10 nações ou reinos subsequentes ao Império Romano, que se unirão para dar apoio político à plataforma de governança do Anticristo. O chifre pequeno, que subiu no meio deles e conquistou 3 deles, fala do Anticristo, que conquistará 3 destas nações e será o rei universal do mundo por um breve período de tempo. Vamos fazer uma leitura em Daniel capítulo 7, versículo 7 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então eu, ao observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Nos versículos 19 e 20, há também uma menção sobre este 4º animal. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 19 e 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. No versículo 23 e 24, também nós temos uma menção à questão do 4º animal. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantando daquele mesmo reino,
e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Vamos trabalhar agora o item 2 e o item 3 da lição. O item 2 fala sobre o clímax da visão profética e o item 3, a vinda do Filho do Homem. Para entendermos a visão profética de Daniel, na segunda parte do seu livro, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, passaremos a mencionar a sequência lógica dos acontecimentos escatológicos enunciados na Bíblia Sagrada, segundo a maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras. Portanto, nós vamos agora falar sobre a escatologia bíblica. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a morte vicária de Cristo e a era da igreja. Cristo morreu em nosso lugar para a remissão dos pecados de todos, de toda a humanidade. E a partir de sua morte e ressurreição é inaugurada a era da igreja. Portanto, nós vivemos agora, neste momento, a era da igreja, onde nós temos as igrejas com várias doutrinas propagando então a palavra de Deus. Neste ano de 2014, nós estamos exatamente nesta era, a era da igreja. Em algum ponto no tempo, segundo a cronologia bíblica, nós teremos um evento mais importante para a igreja, que se chama o arrebatamento. Portanto, a volta de Jesus. O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde unir-se-á eterna e plenamente com o Senhor Jesus. O arrebatamento é algo que está reservado somente aos crentes fiéis em Jesus Cristo. E será um milagre, onde milhões e milhões de pessoas vivas e mortas, de todas as partes do mundo, em todas as épocas, onde, após ao estridente som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados primeiros, e os vivos terão os seus corpos transformados para um corpo incorruptível e glorificado, num abrir e fechar de olhos. Estes serão elevados para um encontro muito especial nos ares com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, este evento será a retirada da igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos, fisicamente e espiritualmente, por ocasião da volta do Senhor Jesus, neste primeiro ato da sua volta, terão seus corpos transformados e elevados para os ares, a encontrar-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para viver eternamente com Ele. Na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo 4, versículos 13 a 18, nós temos então uma menção bem clara deste arrebatamento. Primeira carta aos
aos Tessalonicenses, desculpe, melhor dizendo, aos Tessalonicenses, em seu capítulo 4, versículos 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 15, o apóstolo Paulo também fala sobre o arrebatamento. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Na sequência da escatologia bíblica, após o arrebatamento, aqui na terra nós teremos um evento que se chama a Grande Tribulação. Após o arrebatamento da igreja, será inaugurado o período de 7 anos da Grande Tribulação, dividida em 2 partes de 3 anos e meio, onde a primeira parte aparecerá o Anticristo, governando o mundo com poder político e comercial, sustentado por 10 reis, e com poder religioso, sustentado pelo falso profeta, sob a autoridade de Satanás. Nesta primeira metade de governo mundial, de 3 anos e meio, haverá uma aparente paz, inclusive com a nação de Israel. Haverá segurança e prosperidade para todas as nações. Daniel teve esta visão da grande tribulação. No capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Na segunda metade da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, o anticristo irá quebrar o pacto firmado com Israel e perseguirá a nação escolhida por Deus, bem como aos santos que não se dobraram à sua vontade. Sendo então um tempo de extrema angústia e tribulação, nunca experimentada pelos homens,
onde Deus derramará sua indignação, lançando flagelos sobre a terra e sobre os homens, visando primordialmente a destruição do império do Anticristo e seus asseclas. Daniel, capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O chifre aí, portanto, representando o anticristo. No versículo 25, Daniel também faz menção sobre a atuação do anticristo no período da grande tribulação. Diz assim a palavra do Senhor: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Portanto, significando aí o tempo, 1 ano. 3 anos e meio, então. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 24, há também uma menção clara sobre a questão da tribulação, da grande tribulação. Marcos, capítulo 24, versículos 15 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Portanto, aí nós temos uma visão clara do evento da grande tribulação. Seguindo-se, então, aliás, de forma simultânea, enquanto na terra ocorre a grande tribulação, no céu, o Senhor Jesus, que já arrebatou a sua igreja, realizará o tribunal de Cristo. Enquanto a grande tribulação se desencadeia na terra, no céu, os salvos em Cristo Jesus terão suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo. Considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado, portanto, salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão o seu respectivo galardão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, há uma menção direta deste evento chamado o Tribunal de Cristo. Todos aí estarão com o Senhor, salvos, mas aqueles que realizaram obras para o Senhor aqui na terra, obras de bem, serão então galardoados pelo Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. No livro de Apocalipse, portanto, o último livro da Bíblia no Novo Testamento, em seu capítulo 11, há também aqui uma alusão direta sobre o tribunal de Cristo, ou Bema. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 11, 15, 18. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Logo após o evento do tribunal de Cristo, haverá ainda no céu as bodas do Cordeiro, distribuídas os respectivos galardões aos santos. Virá na sequência no céu as bodas do Cordeiro. A igreja, em muitas passagens bíblicas, é representada por uma noiva. E o Senhor Jesus, pelo noivo, que tendo recebido a noiva pura, imaculada e santa, por ocasião do primeiro ato da segunda vinda, conhecida como o arrebatamento, promoverá uma festa no céu, com um banquete celestial. Esta leitura que nós vamos fazer na Bíblia, em Apocalipse, versículos 19, versículos 6 a 9, menciona exatamente este evento, as bodas do Cordeiro, onde o noivo, o Senhor Jesus Cristo, recebe formalmente a igreja para uma grande festa denominada Bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, o noivo, que recebe a noiva, que é a igreja. Apocalipse 19, capítulo 6, versículo 9 diz: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus.
Muito bem, logo após estes eventos da grande tribulação na terra e do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro no céu, mais especificamente após a grande tribulação, que terá, como nós já vimos, a duração de 7 anos, haverá o julgamento das nações. E aí seria o segundo ato da volta de Jesus. Desta vez, pondo os seus pés na terra. Nesta etapa de nossa história futura, o Senhor Jesus, no segundo ato de sua segunda vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo da governança do mundo. Este evento, os julgamentos das nações, fez parte da visão de Daniel no capítulo 7, onde nós podemos ler nos seus versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No versículo 22, Daniel também viu este evento. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. No versículo 11, Daniel também tem esta visão. Então eu estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Portanto, aqui a destruição do anticristo. E no versículo 26, fala novamente sobre os julgamentos das nações. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Fala aqui também da aniquilação do império satânico e especialmente do anticristo. E como será então a destruição deste império satânico? Esta destruição de toda esta infraestrutura montada pela tríade satânica será na batalha do Armagedon. Nesta batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos, e seus corpos consumidos pelos abutres. É o que nós podemos contemplar no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículos 11 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações,
e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, carregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Satanás e seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Deste episódio do julgamento das nações, acompanhado pela batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, fala sobre este aprisionamento de Satanás e seus demônios. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Na batalha do Armagedon, a menina dos olhos do Senhor, Israel, será salva, e assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, o Redentor de Israel e da humanidade. Isto quer dizer, nesta ocasião, o anticristo vai cercar Israel para destruir, mas o Senhor faz a redenção de seu povo. E a partir daí, Israel reconhece Jesus como o verdadeiro Messias. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16, diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigir aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Após o julgamento das nações e da batalha do Armagedon, onde o império satânico será destruído, nós temos então o governo milenial ou milênio de Jesus Cristo aqui na Terra. Após a destruição do império satânico,
Começa na terra o governo de Cristo por 1000 anos. O milênio, uma teocracia, segundo um reino universal, eterno, com justiça, com equidade flexível e com toda a plenitude do Espírito Santo. Será um tempo de júbilo, um tempo de glória, um tempo de santidade, um tempo de paz e um tempo de verdade. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor sobre este milênio. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Daniel também teve uma visão sobre este governo, o governo de Cristo, denominado milênio. Daniel capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. O versículo 27, Daniel também contempla os 1000 anos de governo do Senhor aqui na terra. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Terminado o milênio, o governo teocrático de Jesus durante 1000 anos, chegamos então ao julgamento final, também conhecido como juízo final, também conhecido como juízo do trono branco. Após o governo do milênio de Cristo, virá o julgamento final, também conhecido como juízo do trono branco, que é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso sentenciará ao sofrimento eterno, no lago de fogo e enxofre, todos os ímpios, mortos de todos os tempos, que ressuscitarão num corpo sem glória, e por terem rejeitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seu próprio livro, a condenação de viverem com o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios, no lago de enxofre e fogo, eternamente em sofrimento. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor sobre o juízo final. Apocalipse 20, 11 e 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras.
conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, sendo as suas obras, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Daniel também teve uma visão sobre o juízo final. Está no versículo 9 e 10 do capítulo 7 de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor: continuei olhando, até que foram postos nos tronos. E o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Após o juízo final, onde aqui teremos a condenação eterna, nós temos então novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor criar um novo céu, uma nova terra, Ele dissolverá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo. E imediatamente criará um novo céu e uma nova terra. E viverá junto com seus filhos para sempre, em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas, sem morte e sem pecado. E assim estaremos para sempre na nova Jerusalém celestial. Nós podemos contemplar novos céus e novas terras, e nova terra, melhor dizendo, em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 7, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água, da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Portanto, chegamos ao final de toda a cronologia da escatologia bíblica. Começando então pela crucificação, depois a era da igreja, que é o momento que nós vivemos agora, o arrebatamento, que seria o primeiro ato da volta de Jesus, recebendo a sua igreja nos ares, a grande tribulação com duração de 7 anos,
aqui no planeta Terra, nos 3 anos e meio iniciais, o governo mundial do anticristo com aparente paz, segurança e prosperidade. Os 3 anos e meio, quando o anticristo finais, quando o anticristo quebra este pacto e persegue, então, aqueles que não se dobraram à sua doutrina. Isto na terra e no céu, o tribunal de Cristo, onde os santos receberão seus galardões, segundo as suas obras. Após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande festa do Senhor, o grande banquete no céu, do Senhor com a sua igreja, a formalização do recebimento da sua noiva, que é a igreja, pelo noivo Jesus Cristo. Logo após, então, a grande tribulação, nós teremos o julgamento das nações, onde o Senhor vai julgar as nações e destruir o império satânico, feito montado, estruturado pelo anticristo, e haverá uma grande batalha denominada de Armagedon, onde aí serão destruídos todos aqueles que se opõem a Deus. Logo após o julgamento das nações e do Armagedon, nós temos o milênio, o governo de 1000 anos de Cristo. E após o milênio, o juízo final, onde aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados e condenados a viver eternamente no lago de enxofre e fogo. E após o juízo final, o Senhor então criará novos céus e nova terra, onde nós iremos morar com o Senhor eternamente, num lugar sem pranto, sem dor, sem lágrimas, sem doenças, com amor, enfim, sem a presença do pecado. Portanto, esta é a escatologia bíblica segundo a palavra de Deus. Concluindo a aula de hoje, a palavra de Deus é certa, fiel e verdadeira. E a volta de Jesus é iminente para buscar a sua noiva. A igreja santa, pura e imaculada. A noiva de Jesus. Os acontecimentos escatológicos que nós estudamos, registrados na Bíblia Sagrada, acontecerão um por um. E por isso devemos sempre nos preparar para a vinda do Senhor, permanecendo vigilantes, permanecendo em oração, permanecendo em santidade, praticando o amor, permanecendo sempre fiel ao Senhor. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.